Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Bruna, professora de Química, e hoje nós vamos começar a falar sobre termoquímica. Bom, sobre a introdução da termoquímica. É muito comum no dia a dia a gente ouvir algumas expressões como essas que eu coloquei aqui para vocês. Hoje vai fazer muito calor, o final de semana será de muito frio, não consigo beber o café, está muito quente. A sopa está fria. Na realidade, gente, quente é usado quando as moléculas estão muito agitadas. E essa agitação, ela provoca um aumento na temperatura do corpo, tá? Já o frio, entre aspas, se refere ao estado de menor agitação das partículas. Quanto menor for o grau de agitação, mais frio o corpo fica. Então a gente usa esse quente e esse frio, entre aspas, mas na verdade a gente está falando das moléculas, ok? Se unirmos um objeto mais quente com mais frio, haverá uma passagem de calor até que eles atinjam um equilíbrio térmico. Ó, vamos lá. Aqui a gente vai falar um pouquinho da temperatura e do calor. A temperatura, ela é o estado de agitação das partículas constituintes dos corpos. Já o calor é a transferência de energia térmica de um corpo a outro quando entre eles há uma diferença de temperatura. Essa transferência ela ocorre naturalmente do mais quente para o mais frio, tá bom? Ó, então vamos lá. Esse daqui é um desenho que mostra o equilíbrio térmico, ok? Então aqui a gente tem a extremidade mais quente, ela tá mais vermelhinha. Aqui a extremidade menos quente, porque ela está indo para lá para o frio, tá bom? Aqui nós temos a extremidade menos fria e a extremidade mais fria, tá? Então o calor ele vai passando para cá, ok? Ou seja, haverá uma passagem de calor até que eles atinjam um equilíbrio químico, ok? Então, é natural sair do mais quente para o mais frio, ok? Bom, então vamos lá falar um pouquinho do Sistema Internacional de Unidade. A quantidade de calor, ela é medida em joule, tá? Esse joule aqui, pelo Sistema Internacional de Unidade. Ela é medida em joule ou J. Porém, eles costumam se utilizar a caloria também, que a gente chama de cal. Uma caloria equivale a mais ou menos 4,18 joules, tá bom? Então, se eu passo um exercício para você e eu dei esse exercício em calorias, todos os números eu coloquei em caloria. No final, você precisa transferir para joule, então aqui você já sabe, já anota aí no seu caderno, uma caloria equivale a 4,18 joules, tá bom? Aí, para a gente determinar, para a determinação da quantidade de calor transferida de um ou para um material, usa-se um aparelho, esse aparelho é chamado calorímetro, que seria esse aparelho aqui. Então, tá mostrando um pouquinho aí ele para vocês. O calorímetro, ele é um aparelho isolado termicamente do ambiente e muito utilizado em laboratório para estudar a quantidade de calor trocada entre dois corpos, tá? É um recipiente bem simples e que não troca calor com o meio. Existem vários modelos dele, mas todos constituídos basicamente de um recipiente de paredes finas envolto por um outro recipiente isolante de paredes mais grossas, tá bom? É esse aqui que vocês estão vendo, ó, essa parede mais grossa aqui, certo? Esse aparelho, ele apresenta alguns acessórios, como o termômetro e um agitador. O agitador, normalmente, ele é utilizado para estudos com líquidos. Serve para fazer o líquido chegar ao equilíbrio térmico mais rápido, tá bom? Normalmente se fala que no calorímetro, o calor cedido por um corpo, ele é igual ao calor recebido pelo outro corpo. Com essa igualdade, é possível determinar grandezas térmicas
como o calor específico e a capacidade térmica, que é algo que a gente vai ver um pouquinho aí mais pra frente, tá bom? Aí pra gente determinar o calor liberado ou absorvido, né? A gente vai usar essa expressão matemática aqui, tá? O que seria cada letra dessa? O Q, que significa a quantidade de calor, que aí a gente usa a unidade cal. O M, que seria a massa, que a gente usa em gramas sempre, tá bom? O calor, que é o calor específico, o C, a gente usa em cal por grama e graus Celsius. E a temperatura, que é a variação de temperatura aqui, ó, o delta sempre significa variação. Então, a variação de temperatura vai ser usada sempre em graus Celsius, tá bom? Então, isso daqui, eu dei uma introdução para vocês, falando um pouquinho sobre a termoquímica, a gente vai falar de calor, tá bom? Da transferência de calor, vamos falar aí de massa, temperatura. E aí, essa daqui foi uma introdução que eu dei para vocês. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais e vai ter exercícios aí para vocês praticarem um pouco essa matéria, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido essa introdução. Espero vocês até a próxima aula e tchau, tchau!